Finalmente, o relatório gerencial do Gary 11, que ele vai elucidar a compra dele dos 15 imóveis do Grupo Carrefour. Tava muito nebuloso, tava todo mundo agoniado, quem era cotista, porque não sabia de onde ia sair o dinheiro, quem ia botar o dinheiro, se o fundo ia realmente ficar devendo, se ele ia criar um CRIA, se ele ia emitir, o que ele fez. Então tudo isso aí foi explicado, quer dizer, grande maioria, neste relatório de dezembro, que estava faltando, né? O investidor estava todo apreensivo. Esse fundo aqui ele perdeu muitos investidores justamente pela falta de informação dos relatórios sobre essa operação do Carrefour. Sem muito mais enrolação, esse fundo aqui que tem 40 imóveis atualmente, somando com os 15 que ele adquiriu do Carrefour, distribuiu 9 centavos por cota, tem uma cota patrimonial de R$ 9,30. No momento que foi fechado esse relatório aqui, ela estava custando R$ 8,50, sendo que atualmente ela está custando R$ 8,03, mais barata do que isso aqui. E por isso o yield que está aqui não é o real atualmente, o yield é muito maior. Imaginem, um fundo de tijolo pagando 13% por ano, mais de 1% ao mês, altíssimo esses dividendos. Liquidez de 6 milhões, área bruta de mais de 500 mil metros quadrados, o prazo médio dos contratos, de vencimento desses contratos desse fundo é de 14 anos, todos os contratos são atípicos e de longuíssimo prazo. E portanto, todos os seus imóveis estão alugados, ou seja, 0% de vacância física ou financeira. Esse fundo tem uma taxa de administração de 0,94% a 1%, com uma taxa de performance de 20% do que ele exceder de IPCA mais 6%. Ou seja, se esse fundo distribuir mais que IPCA mais 6%, ele cobra 20% do excedente do investidor. Isso aqui é uma merda, né? Mas beleza. O relatório ele começa trazendo um geral do cenário macroeconômico, que eu acho que vocês estão carecas de saber, né? Vou dar um resumão com algumas palavras. Haddad, pacote fiscal, mercado com medo, mercado caiu, inflação subiu, CDI subiu também. É o resumo disso aqui, de todo o texto que vocês vão ver de macroeconomia atualmente no Brasil, é basicamente isso, resumindo. Sobre a aquisição dos imóveis do Carrefour, esse fundo ele começa se desculpando aqui no relatório, né? Se desculpando, não, explicando o porquê que ele não detalhou, com vários processos e assim, vou tirar dinheiro de onde, vou comprar como. Nos últimos relatórios ele falou que tinha vários processos legais, depende de mais de uma parte, de mais de uma das partes, são várias partes envolvidas, resumindo, e eles precisavam do aval e da informação de cada uma delas para conseguir passar um relatório extremamente detalhado da operação. E ele traz, e de fato foi, uma operação extremamente complexa e cheia de detalhes. Mesmo ele trazendo isso aqui tudo de informação, esse texto todo de informação, ainda assim fica cheio de dúvidas, a gente não consegue entender muito bem como aconteceu tudo, porque é muito detalhezinho, entendeu? Que, porra, não é tipo assim, foi pago assim, assim, assado, tantos reais. Não. Foi pago assim, assim, tantos reais, a outra parte foi paga assim, a outra parte a gente fez a tal coisa. Rapaz, é muito detalhe. Ele vai trazer também que 90% da operação está completa, não é toda, então faltam coisas acontecerem ainda e conforme essas coisas forem acontecendo, eu espero que esse fundo passe para o investidor informações de fato que são necessárias para a gente não surtar como investidor e não querer mandar ele embora e acabar vendendo a cota, porque acreditem, esse fundo perdeu muitos investidores recentemente, justamente pela falta de informação sobre essa operação. Mas vamos de fato às informações. Na segunda quinzena foi liquidada a aquisição do portfólio de 15 ativos do Grupo Carrefour. Essa transação, ela totalizou 725 milhões de reais. Este montante fora coberto parte pelo consumo de parcela das disponibilidades do fundo de 341 milhões, ou seja, ele usou do caixa 341 milhões, e parte pela securitização de recebíveis oriundos do contrato atípico de locação de 13 anos firmados com o Carrefour. E qual era um dos principais medos dos investidores do Gary 11? Era que esse fundo, de fato, ele tivesse, se alavancado excessivamente, principalmente no momento macro que estamos vivendo, que foi dito logo lá acima, né? Tudo caindo, a dívida está muito cara, a CDI está muito caro, então se um fundo desse se endivida nesse momento e acaba, por exemplo, não tendo dinheiro para pagar, irmão, ele faliu, entendeu? Então esse é o principal medo dos cotistas desse fundo. E ele já explicou aqui que não foi totalmente utilizando o caixa do fundo, não foi totalmente emitindo dívida que esse fundo pagou isso. Ele teve vários processos para firmar a compra desses imóveis. Ao final de dezembro, restará apenas 30 milhões de parcela remanescente a ser paga ao Carrefour dentro dos 725 milhões totais da compra. E aí o gestor do Gary ele vai trazer que essa é a única obrigação que não estão incluídas nem aqui, no caso não é nos recebíveis oriundos do contrato e também nem são das disponibilidades de caixa. Foram pagos de fato isso aqui em uma parcela para o Carrefour, ele fala que é a única obrigação paga fora disso. E como tem muito dinheiro para entrar e para sair e para se acertar nas operações financeiras desse fundo imobiliário,
ele vai trazer que o 35% que está nesse relatório aqui de alavancagem não condiz com a realidade final para o fundo de fato. No caso, a final vai ser entre 24% e 26% de alavancagem, que é uma alavancagem altinha, mas também 35% é absurdo, entendeu? Acima de 30%, irmão, não compra esse fundo imobiliário. Mas com uma alavancagem de 24% a 26%, apesar de alta, ainda é aceitável. Também nenhum caixa nesse relatório aqui ele vai ser definitivo. Em dezembro, nesse relatório, no caso, ele trouxe que o caixa está de 441 milhões, em novembro era 866, mas na verdade, com todas as operações findadas, ele vai ficar de 530 milhões. Tudo isso que a gente está falando já estão contando com a incorporação da sexta emissão, né? Do que eles arrecadaram com a sexta emissão desse fundo, que foi de 694 milhões. Então é basicamente isso sobre a operação do Carrefour. O fundo deu uma velocidade melhor, foi bom demais isso aí que eles fizeram agora, porque estava demorando, estava todo mundo apreensivo, sem entender o que estava acontecendo, mas que bom que eles botaram assim, que tomara que eles não façam de novo qualquer coisa sem comunicar ao investidor, sem avisar como está acontecendo, porque isso aí, velho, vai fazer eles perderem cada vez mais investidores e é isso que vai acontecer, porque ninguém vai investir no que não está vendo. Saindo um pouco do Carrefour aqui, ele vai trazer o processo de venda do BRF Visa, está previsto para ser concluído na virada de janeiro para fevereiro. No caso, deve ter acontecido já, né? Porque esse relatório de dezembro, apesar de ser posto em janeiro, já deve ter acontecido. O lucro bruto estimado é de 67 milhões, então mais caixa para o fundo, e isso aí não está sendo considerado no caixa atual, por isso ele está falando que não é nada definitivo, o caixa atual é para a gente aguardar os próximos relatórios. Outro detalhe importante é que ele vai trazer o guidance para o ano de 2025, que vai ficar entre 8 centavos e 9 centavos por cota. Aqui a demonstração de resultados financeiros, né? Quanto o fundo teve de receita, quanto o fundo teve de despesas, qual foi o resultado. Esse fundo ele teve um resultado maior do que ele distribuiu, né? Então acumulou reservas. Então é basicamente isso, pessoal. Aqui vocês podem ver como é que está o recorde desse fundo atualmente. Esse fundo era um fundo de logística e tinha alguns imóveis industriais. Ele ainda tem esses imóveis industriais, só que nem estão constando aqui, não sei nem porquê. Devem estar considerando como se fosse logística também. Mas de logística esse fundo atualmente só é 34%, enquanto de renda urbana, que se tornou o principal player setorial desse fundo, é 66%. Em conclusão, vamos esperar os próximos relatórios para, de fato, acompanhar essa operação, que dentro da minha carteira de fundos imobiliários, esse é o fundo que mais me seca a saliva para gravar vídeo, porque é muita informação, é muito detalhe, principalmente depois dessa compra aí do Carrefour, do grupo Carrefour de 15 imóveis. Velho, é muito detalhe, entendeu? É um fundo complexo de se analisar, então tenham paciência. Se forem investir, não invistam sem entender, vocês têm que entender, se não estão jogando dinheiro, a Deus dará, entendeu? Eu atualmente, ainda estou dentro desse fundo, entendeu? Principalmente depois desse resumão que eles deram aí da operação, de como tá acontecendo, apesar de que isso aí trouxe meio assim, pô, deixou a gente de olho mais aberto, né? Porque se fosse uma operação ruim e esse fundo estivesse escondendo da gente, e aí? Quem ia saber? Então basicamente é isso, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e até a próxima.